Bom dia, amados irmãos da Igreja Batista Central de Itaguatinga. Estamos na Escola Bíblica Dominical nesta manhã e vamos estar estudando mais uma lição da nossa classe Relacionamento Discipulador. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar estudando o nosso livro, a lição número 6, o ensino o Evangelho, ensinar o Evangelho, a importância de um discipulador, na página 79. Queridos, nós estamos passando por esse momento do nosso país, da nossa cidade, enfim, mas nós devemos continuar o nosso propósito de estar anunciando o Evangelho de Jesus. Como nós temos visto durante esse período, estudando estas lições do relacionamento discipulador, na última aula nós tivemos a irmã ensinando a lição sobre o zelo, e nós temos que agora entender que a importância do ensino no discipulado. Então, a lição nós vamos estar vendo a partir do versículo Mateus 28, versículo 20, mas antes de iniciar, nós vamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso país. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Pai Santo, pelo momento que estamos estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus zeloso conosco, tem cuidado de nós. Obrigado, Pai Santo, por mais uma manhã que podemos estar estudando a Tua Palavra. Pai Santo, abençoe cada família representada nesse momento, as demais classes que estão estudando também a Tua Palavra, Pai Santo. Abençoe nossas famílias, abençoe a nossa igreja, o nosso país. Nós já te agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos que entender que esse versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse versículo, querido, nós temos que entender que há um mandamento e, ao mesmo tempo, uma promessa. O mandamento é ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Este é um mandamento que deve estar em nossos corações, em nosso dia a dia, dentro dos nossos lares. Aonde nós formos, nós temos que estar sempre com essa disposição de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. E na segunda parte do versículo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. À medida que eu e você, querido irmão, querida irmã, quando nós temos isso dentro de nós, que o Senhor está conosco, nós vamos ter não somente a disposição de estar indo, mas a segurança de saber que o Senhor está conosco por onde nós estamos indo. E se nós estamos indo para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor vai nos dar toda a capacitação, todo o modo correto de estar ensinando. Mas o texto básico para nós é o texto de Atos, capítulo que fala a respeito de Filipe e de o eunuco, que está lá em Atos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Um texto conhecido por muitos de nós, no qual o Senhor, através do anjo, fala a Filipe para ele sair de um local e ir para um outro lugar. Dentro dessa perspectiva, dentro desse mandamento que foi dado a Filipe, mas também foi dado a nós, de ir, de anunciar, de se aproximar das pessoas para que a gente possa ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse texto vai nos ajudar muito dentro dessa ideia de relacionamento discipulador, que é a nossa classe, que é o princípio de estar se relacionando, estar procurando, estar se dando para as pessoas. Queridos, nós temos que entender que os textos bíblicos, toda a Bíblia vai sempre nos ensinar a estar indo em obediência a Deus, indo ao amor que devemos ter para com o nosso próximo. E o melhor que nós podemos fazer para amar as pessoas é ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, então nós vamos iniciar já na página 82 do nosso livro, que diz a importância de um discipulador. Eu e você, como discipuladores, nós temos uma importância. Não é para nos engrandecer, mas para mostrar que há um valor dentro de nós, há uma responsabilidade que eu e você, como discipuladores,
devemos estar levando o ensino da palavra de Deus. É lógico que dentro desse ensino nós vamos poder usar todo tipo de assunto, de argumentos, nós vamos poder usar meios para que realmente possamos estar ensinando a palavra de Deus. Então, Mateus 8, Atos 8, capítulo 8, de 26 a 40, nós podemos observar que há um mandamento, uma ordem de Deus a Filipe. Sai da onde você está. Filipe estava numa região, estava trabalhando, evangelizando, estava tendo resultados positivos para ele e para as pessoas que estavam próximas dele. Ele falava de Jesus, ele ajudava as pessoas. Mas ali, onde ele estava tendo resultados positivos, o Senhor fala para Filipe através do anjo: sai e vai para a estrada que está deserta. Interessante, queridos, que Filipe não questiona Deus, não questiona a ordem de Deus. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu estou bem aqui, eu estou fazendo um bom trabalho, eu estou sendo bem requisitado, estou ensinando a palavra de Deus. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente se dispõe e vai. E quando ele está naquela estrada, o que acontece é que uma carruagem passa. Você conhece o texto, mas nós vamos estar trabalhando isso dentro do relacionamento discipulador. Então, em primeiro lugar, o discipulador, ele precisa estar disposto a ir. Ele tem que estar atento a que o Senhor Deus está falando a ele, está usando ele como instrumento, mas ele tem que estar atento às ordens do Senhor e sem questionar aquilo que o Senhor Deus está determinando para ele naquele momento. Então, precisa ter um envolvimento muito sério, muito verdadeiro com Deus, para que realmente os ensinos que um dia nós recebemos, nós possamos passar para as pessoas também. Então, uma das coisas importantes é que o discipulador precisa estar realmente com a disposição de ouvir o Senhor e de obedecer o Senhor. E Filipe nos dá essa primeira lição. Ele se dispõe e vai até aonde o Senhor tinha determinado. Cuidado, amados, que muitas vezes, muitas vozes, muitas pessoas falam o que a gente deve fazer. Mas o importante é realmente ouvir a Deus, saber qual é a vontade de Deus e dizer para nós mesmos: eu estou obedecendo ao Pai. Eu estou realmente fazendo uma obra para o Pai. E isso tem que estar em primeiro lugar para nós, conhecedores da palavra de Deus. Então, essa disposição muitas vezes falta às pessoas. No modo geral, vamos dizer assim, as igrejas evangélicas, vamos dizer assim, elas estão muito mais preocupadas com os de dentro. Estão fazendo muitos trabalhos para aqueles que já são crentes, aqueles que estão frequentando a igreja. E nós temos que pensar um pouco, querido, será que realmente nós estamos no caminho correto, no sentido de só mais pensar nos de dentro? É lógico que é importante, é gostoso estar junto com os irmãos, é gostoso, é importante estar realmente se reunindo, louvando o Senhor, estudando a palavra de Deus, ajudando uns aos outros, né? É muito importante isso. E isso é o papel da igreja também. Mas nós estamos esquecendo. E não é de agora, amado. É muito tempo nós estamos para dentro. Nós estamos somente estudando a palavra de Deus para nós, estamos nos fortalecendo. Isso é bom. Mas há pessoas lá fora. Há pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, por incrível que pareça. Mas nós temos que ter essa visão, não só dos de dentro, mas também dos de fora. E é isso que é o ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse relacionamento discipulador que nós estamos estudando, queridos, é para que a gente possa entender que lá fora é o nosso papel também. A igreja precisa estar lá fora. Eu e você, que somos a igreja do Senhor Deus, precisamos realmente nos fortalecer aqui, com os irmãos, com a pregação, com o estudo da palavra, escola bíblica dominical, PGs, isso é muito importante. Mas nós temos uma responsabilidade lá fora, como nós vimos em Mateus, capítulo 28, versículos 20, indo e ensinando o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um mandamento, e como nós vimos no início, há a promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, quando Filipe se dispõe a ir, ele também tem que entender que à medida que ele vai, tá, ele pode muitas vezes encontrar também os benefícios
dessa obediência, mas também encontra-se também dificuldades. Mas vamos primeiro falar sobre os benefícios. Primeiro ele se dispôs. Estava ali na estrada onde foi indicado para ele ir. E à medida que a carruagem passa, há uma nova ordem para ele, se aproximar. Queridos, esse se aproximar é algo que eu e você temos que pensar seriamente. Nós temos nos aproximado das pessoas, esse relacionamento discipulador. Nós estamos realmente nos aproximando das pessoas com a intenção de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através da própria pessoa que está se mostrando interessada. É um outro ponto que nós vamos ver lá à frente. Queridos, quando Felipe se aproxima, ele tem a ação primária de realmente saber o que está acontecendo. À medida que ele se aproxima, ele realmente fica sabendo o que está acontecendo. Aquele eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não tinha entendimento. E é interessante no texto, amado, que ele, ao se aproximar, ele tem uma série de passos que ele começa a tomar. Primeiro, ele pergunta: você entende o que está lendo? E aí começa o diálogo. E começa realmente a ter esse envolvimento, esse se aproximar. E no relacionamento discipulador, nós temos que ter essa predisposição de chegar até as pessoas. Chegar com um propósito, com a intenção. Desculpe, essa palavra realmente ainda está complicada para mim, mas a intenção de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, nós temos que entender que vale a pena essa obediência de ir. Vale a pena essa obediência de se aproximar das pessoas. Então, veja bem, ao aproximar, ele fica sabendo o que estava acontecendo. E aí, o eunuco diz para ele: olha, eu estou lendo, né? Agora, o profeta está falando, mas eu não sei se o profeta fala de si mesmo ou se o profeta fala de uma outra pessoa. E aí Felipe é convidado, olha que interessante, o Felipe é convidado a entrar na carruagem e ir conversando aquilo que era interesse do eunuco. Felipe não parou e falou assim: olha, deixa isso aí, eu quero falar de uma outra situação. Não, ele aproveitou o interesse, a disposição do eunuco de querer aprender. Veja como é esse ensino, amado, nesse texto. Nós temos na palavra de Deus muitos textos que mostram como que nós devemos ensinar as pessoas, mas com prioridade, nesse capítulo, nós temos que entender de Atos que o eunuco se mostra interessado. E Felipe não muda o foco. Felipe fala com aquele eunuco: olha, o seu interesse por saber quem é, e aí o Felipe vai explicando para ele toda a palavra de Deus dentro do contexto. Ele fala de Jesus, de Isaías, ele vai até os ensinos de Jesus. Nós não sabemos quanto tempo durou essa viagem, mas uma coisa é certa: Felipe não perdeu o tempo, não perdeu a disposição, a oportunidade de estar anunciando Jesus Cristo, ensinos de Jesus. Que interessante, queridos, ele ficou focado naquilo que era necessidade, naquilo que era a curiosidade, digamos assim, do eunuco. Ele não mudou o foco. E dentro disso, ele apresenta Jesus. Veja como é importante o papel do discipulador. Aquele que ouve o Senhor, que diz: vai, e ele vai. Ele tem disposição de ir. Depois o anjo diz para ele: se aproxima. Ele se aproxima e começa a ouvir o que o eunuco estava lendo. E nesse sentido é que nós temos que aprender que nós só vamos entender os nossos discípulos à medida que a gente ouvir o Senhor, se aproximar da pessoa, e nós já estamos orando pelaquela pessoa. Lembra que nós temos aquele cartão com as 5 pessoas que nós estamos orando? Então lembre-se que, à medida que você orou, à medida que você se aproximou, à medida que você foi cativando dentro da amizade, do relacionamento discipulador, você já está em passos para chegar até aquela pessoa. Queridos, nós temos que entender que vale a pena realmente ouvir o Senhor, as ordens do Senhor, ter a certeza que o Senhor está conosco e que Ele realmente vai estar nos ajudando na medida que nós estamos indo e anunciando o Evangelho de Jesus. Então, como
está na nossa revista, a obediência sem questionar é incondicional. Ela é incondicional. O Senhor mandou eu ir, eu estou indo. Se o Senhor mesmo que me mandou para uma estrada vazia, eu vou. Lá vai acontecer alguma coisa, não sei o que é, mas Deus vai fazer. Vai me usar, porque eu estou sendo obediente, né? Na página 85 diz: o discípulo deve ter aproximação, ele deve ter essa disposição de se aproximar, de estar próximo da pessoa no sentido de ouvir a pessoa, falar com a pessoa, sentir como que a pessoa está. Esse se aproximar, queridos, não é simplesmente algo que deve ser temporário. Esse aproximar tem que ser cada vez mais, mais, mais. À medida que a gente se aproxima, nós somos conhecidos e a pessoa também nos conhece. No relacionamento discipulador, precisa muito disso. Eu conhecendo a pessoa e a pessoa me conhecendo, né? Então, diz o seguinte: é fundamental que nos aproximemos das pessoas, né, com a intenção de ensinar o evangelho. Pelo fato de Filipe ter aproximado do evangelho, ele ficou do eunuco, ele ficou sabendo o que estava acontecendo, qual era o texto, o que era a dúvida do eunuco. E da medida desse momento ele passa a ensinar o Senhor. Eu quero destacar algo que está aqui na página 85, que o autor da revista fala de 3 etapas, tá? Quando você se aproxima de uma pessoa, você pode encontrar, primeiro, uma pessoa que já leu a Bíblia. Ele leu, tá? E por ter lido, ele conhece alguma coisa. Você deve levar em conta aquilo que ele leu, que ele conhece. Você pode também ter uma pessoa que já tem uma profundidade um pouquinho a mais da palavra de Deus. Ele conhece os personagens, ele conhece realmente as etapas do Evangelho, daquilo que Jesus fez. Isso é muito bom. Você deve aproveitar também esse conhecimento que a pessoa tem. Mas você também pode encontrar uma pessoa que não conhece nada do Evangelho. Uma pessoa que realmente não leu, ou se leu, tem uma dificuldade muito grande de entender. A pessoa, muitas vezes, ela tem as suas religiosidade misturada com o conhecimento que ela tem. Então, você vai ter 3 tipos, no mínimo, 3 tipos de pessoas. E é aí que vale a pena se aproximar. Porque ao aproximar, você vai saber o que ela conhece. Porque muitas vezes muitas pessoas conhecem que Jesus nasceu de José e Maria, que Jesus teve 12 discípulos, que Jesus fez milagre. Tem pessoas que conhecem que Jesus morreu, ressuscitou e fica só nisso, um Jesus histórico, um Jesus que se repete Natal, Páscoa, enfim, mas ela não tem aquela intimidade com o Senhor, de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ela conhece Jesus, ela conhece a história, mas é nesse conhecimento que você deve se aprofundar. Olha, que bom que você conhece isso, né, de Jesus, mas também com esse conhecimento que você tem, aconteceu isso, e aí você vai ensinando ela as coisas principais, importantes da palavra de Deus. Não joga fora o que ela já conhece, né? E aquela que não conhece nada, você também não vai demonstrar que ela não tem o entendimento. Você vai buscar, de alguma maneira, nesse aproximar-se dela, você vai procurar, de alguma maneira, saber o que ela conhece. Que seja o mínimo, use aquilo, tá? Mesmo que seja religiosidade, use aquilo para que realmente possa ter esse vínculo, esse relacionamento, para que possa realmente ter essa disposição de estar chegando próximo da pessoa. E Felipe fez isso. Primeiro ele ouviu, depois ele ouviu a pergunta e aí ele começou a falar. E na medida que ele vai falando, ele vai sabendo qual é a disposição do eunuco. Olha, ele foi para Jerusalém para adorar muito bem, está voltando para sua terra, tal. O que que ele foi com expectativa? O que que ele voltou com a expectativa? Mas aí ele voltou com essa dúvida. É o profeta falando de si mesmo, ele está falando de um outro, o que está acontecendo? E aí Filipe aproveita e apresenta, né? A proximidade nos permite, página 86, aproveitar o conhecimento da pessoa, aquilo que ela já sabe, daquilo que ela entendeu, daquilo que ela estava lendo. Ou você também
aproximando da pessoa, você fica sabendo o que ela não entendeu, que foi o que aconteceu com Felipe, né? Na página 87, o discipulador precisa se esforçar. Querido, muitas vezes as pessoas falam, olha, a promessa diz que o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação do século, então vai ser muito fácil, eu vou conseguir tranquilamente. Não é bem assim, queridos. Você vai encontrar oposições. Você vai encontrar pessoas que não vão querer estudo da palavra de Deus. Talvez ela até vai gostar de ter um relacionamento com você, sair com você, conversar com você, achar que você é uma pessoa agradável, mas quando você começa a falar de Jesus, pode ser que ela chegue e fale, para, eu não quero. E o que você deve fazer? Continuar orando. Você deve continuar com a amizade com aquela pessoa, não abandoná-la, né? Continuar com ela, porque é o esforço que o discipulador deve ter, tá? Mas uma das coisas que o texto fala a respeito de esforço é que Filipe teve que se esforçar para andar. Afinal de contas, o eunuco estava numa carruagem. Então, entre a carruagem e o eunuco andando, o Filipe andando ou correndo, ele teria que se esforçar para saber o que estava acontecendo. Então, nos nossos dias, o esforço que nós vamos ter em levar o Evangelho de Jesus Cristo não é somente orar, não é somente estar com a pessoa, mas realmente criar meios, se esforçar para estar entendendo qual é a dificuldade daquela pessoa, né? O ensino da palavra de Deus vai requerer de nós a disposição como Jesus tinha. Jesus usou as parábolas, Jesus usou milagres, Jesus usou o momento de pesca, momento de descanso, tudo para ensinar não somente os discípulos, mas também a multidão. Então, é um esforço que o discipulador deve ter para levar a mensagem do Senhor Jesus até as pessoas. Então, eu e você, querido, devemos colocar diante do Senhor. Senhor, nos dê capacidade para ir até as pessoas. Nos dê realmente a sabedoria para chegar até as pessoas. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, se agarrando nessa promessa do Senhor Jesus, que foi feita a nós, nós devemos ir e anunciar o Evangelho de Jesus com essa disposição, com esse esforço, criar meios, seja realmente um lanche, um almoço, um cafezinho, caminhada com a pessoa. Mas isso não é esforço. Sim, você tem que se preparar para isso. Você tem que realmente estar disposto a estar indo, sempre com essa disposição, sempre com esse foco, ir para ensinar o Evangelho de Jesus, né? As pessoas vão querer saber o que nós acreditamos também. E nós devemos expor isso. Nós já falamos sobre isso em outras aulas, que as pessoas vão querer nos conhecer. E dentro do ensino, nós vamos ter a oportunidade não somente de conhecer as pessoas, mas de ser conhecidos também para as pessoas. Sempre focando para Jesus, para os ensinos de Jesus. As pessoas não vão olhar para nós e olhar e perceber, ele tem um grande conhecimento. Não é isso que eles têm que ver. É vivência. Nós temos vivência com o Senhor. Nós vivemos do Evangelho de Jesus. Então, queridos, quando realmente essa ideia de esforço é realmente colocar, como está na página 87, no terceiro parágrafo diz, na primeira carta de João, encontramos a distinção feita pelo apóstolo entre pais, jovens e filhinhos. Ele considera os níveis de maturidade dos crentes daquela igreja de Cristo. Os pais são aqueles que já são dotados de maturidade suficiente para alimentar e cuidar dos filhos na fé. Esses são os pais. Aí João diz o seguinte: os jovens são aqueles que são fortes, mas ainda não chegaram à maturidade suficiente para cuidar dos outros. Eles ainda estão amadurecendo. É o segundo tipo de pessoa que João está apresentando aqui. Os filhinhos são os novos na fé. Então precisamos distinguir os níveis de maturidade cristã na vida dos discípulos, a fim de que possamos empreender os esforços adequados a cada um. Então, se eu estou com uma pessoa que ainda não tem um grande conhecimento da palavra de Deus, eu vou estar dando, como a própria palavra de Deus fala, eu vou estar dando leite, o leite espiritual.
Se a pessoa já tem uma maturidade um pouquinho mais, um conhecimento mais da palavra de Deus, eu vou dar um alimento um pouquinho mais resistente, vamos dizer assim, mais que a pessoa possa se sentir mais fortalecida. E aí você vai indo. Cada discípulo que nós temos, eles são diferentes uns dos outros. Alguns aceitam rapidamente o ensino, o estudo, começam a ler a Bíblia, começam a aprender a orar. Já outros são mais lentos nesse crescimento espiritual, nesse crescimento de atividade, vamos dizer assim, de ler a Bíblia, de orar, de frequentar a igreja, de se relacionar com outras pessoas com o propósito de anunciar o Evangelho. Então, queridos, nós temos que entender que no relacionamento discipulador, você tem que estar sempre com o foco, né, no ensino da palavra de Deus, o foco no discípulo, para que ele realmente se mostre interessado. Nós vamos ver mais lá na frente a questão de aqueles que têm interesse no aprendizado e aqueles que ainda não têm tanto interesse. Então, veja que na última linha da nossa revista, da página 87, fala: aplicar estratégia diferente para produzir o discípulo ao crescimento cristão. Então, sou eu e você que devemos estar buscando no Senhor sabedoria para ter estratégias de ensino. Alguns que você realmente dar o texto bíblico, ele vai ler, vai entender. Outros você vai ter que realmente ler novamente com ele, explicar palavra por palavra. Talvez você vai ter que dar uma Bíblia para ele no sentido, numa linguagem mais popular, com uma linguagem de hoje, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu recebi a minha primeira Bíblia, né, o meu discipulador foi tão bondoso comigo que só me deu o Novo Testamento. E mesmo assim eu achei que era muito livro, né? E ele me incentivou a ler o Evangelho de João, e eu fui lendo, gaguejando, lendo muito mal, enfim. Mas foi interessante que, à medida que realmente eu fui mostrando interesse, ele também foi mostrando que eu deveria crescer, conhecer outros textos da Palavra de Deus. E do Evangelho de João, ele foi me mostrando outros livros, até que chegou em Efésios. E em Efésios, ele me mostrou alguns textos que eu deveria pensar em obediência aos pais, né? Então, eu achava que eu obedecia a meus pais, mas muitas vezes a própria Bíblia me mostrou que eu ainda não estava obedecendo meus pais como Deus gostaria que eu obedecesse. A questão de realmente olhar a Bíblia com outros olhares. Então, o meu discipulador foi realmente vendo em mim aquilo que realmente eu tinha como interesse ou não. Então, muitas vezes eu mostrava desinteresse. Ele encontrava comigo e perguntava: você leu aquele texto que eu passei para você? Ainda não, tal, mas já tinha passado 3, 4 dias, né? Muitas vezes acontecia várias coisas que eu realmente, sem saber, estava demonstrando para ele que eu não tinha tanto interesse. Mas eu vejo hoje em dia, amados, que no meu caso seria mais a questão da própria leitura, que não era muito frequente para mim. Eu não era um homem, um jovem que gostava de ler. Então, à medida que realmente ele viu isso, ele começou a fazer outras coisas. Ele começou a criar meios para que eu realmente tivesse interesse na leitura bíblica, né? E foi várias coisas. Nós saíamos para jogar bola e na volta ele lia um versículo e conversava comigo sobre aquele versículo e depois ele falava para mim procurar o versículo. Ele criava meios, por exemplo, me mostrando algumas músicas, né, que tinha ideias do texto bíblico. Então, através da música, eu fui conhecendo alguns versículos bíblicos, né? Então, o discipulador ele tem que criar meios para que realmente possa despertar no discípulo a disposição. E Filipe realmente aproveitou, né, aquilo que estava no interesse do eunuco, voltando ao texto de Atos, né? Então, à medida que ele realmente entendeu qual era a disposição do eunuco, ele começou a usar essa mesma disposição para anunciar o evangelho de Jesus, né? Então, conduzir a pessoa ao crescimento por meio da palavra exige esforço por para cada discípulo será necessário uma estratégia diferente. Então, peça ao Senhor Deus.
Ele vai te dar toda a orientação para que você possa realmente ter meios, e não ser um, dois, não, são vários. Cada encontro, cada momento que você encontrar com o seu discípulo, o Senhor Deus vai te dar meios para que você possa realmente estar falando de Jesus, cativando ele para o estudo da palavra de Deus, né? Então, continuando aqui na página 89, o discípulo precisa estar disposto a aprender. Olha só, isso aqui é muito interessante, irmãos. E Deus vai dar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a visão, o entendimento se o seu discípulo está disposto ou não a aprender de Jesus. E olha, você tem que estar disposto. Se ele não tiver com vontade, você tem que continuar com ele, você deve realmente estar intercedendo por ele, você deve estar orando por ele, para que o Espírito Santo possa estar trabalhando de uma maneira que ele tenha interesse, não só na sua amizade, não só estar com você, conversar, coisa assim, mas possa ter interesse em conhecer a palavra de Deus, porque esse é o foco principal de um discipulador, né? Que o discípulo tenha a disposição de aprender. E o interessante é que o autor da nossa revista mostra que o eunuco tinha interesse. Isso é muito claro, no texto deixa bem claro. Que ele primeiro estava lendo Isaías. Segundo, ele mostrou a sua dúvida. E ficou ouvindo o que Filipe estava apresentando. E se nós olharmos no relacionamento de Jesus com os discípulos e com a multidão, nós vamos observar isso, que Jesus separou os 12 para ensiná-los. Mas a multidão estava em volta também, aprendendo do Senhor. E veja bem, teve momentos que o Senhor ensinou os discípulos. Teve um momento que o Senhor ensinou a multidão. E em algumas pessoas da multidão chegaram, num certo momento, viram que não ia ter toda hora pão e peixe, eles acharam que aquela mensagem, aquele ensino de Jesus em relação à cruz, pegar a cruz e me seguir, olha, vamos dar uma paradinha aí, porque esse negócio de sofrimento, de cruz, vai pesar e tal, não vai mais ter peixe, não vai ter mais pão. Então, alguns deixaram, não queriam mais os ensinos de Jesus. Mas os discípulos ficaram. Os discípulos foram aprendendo, seja com as parábolas, seja com os exemplos. Jesus realmente usou vários meios para ver se realmente os discípulos estavam atentos aos seus ensinos. Sobre a oração, lembra que nós conversamos? Os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus viu o interesse deles. Quando Pedro chegou junto com Jesus numa região e que precisava pagar impostos, né? Jesus falou para Pedro, vai lá, pesca, abre a boca do peixe, vai ter moeda lá que vai dar para pagar pelo meu imposto e o seu imposto. O que Jesus estava fazendo ali? Pedro já sabia pescar, mas Pedro nunca tinha pescado um peixe que teria uma moeda para que ele pudesse pagar o imposto. Então ali tinha ensino, e realmente Pedro teve que aprender dessa maneira a pagar impostos, porque era uma coisa que ele não gostava muito, né? Ele achava que realmente pagar impostos para Roma era algo realmente fora do comum, mas ele aprendeu. Então, eu e você temos que ver se o nosso discípulo está disposto a aprender, né? Então, na multidão, tinha pessoas que não estavam mais interessadas em seguir Jesus, aprender de Jesus. E eu e você, como discipuladores, no relacionamento discipulador, nós temos que estar atento àquilo que realmente está sendo apresentado pelos discípulos, se eles têm interesse em aprender da palavra de Deus, né? Eu quero realmente mostrar também que na multidão, Jesus não tinha como detectar, ele sabia tudo, ele conhece todas as coisas, mas ele deixou bem aberto para a multidão. Olha, vocês querem me deixar, vocês querem sair, não tem problema, né? Lógico que Jesus sofria com isso. Como nós também, muitas vezes, quando um discípulo mostra que não está interessado, nós sofremos. Nós achamos que estamos perdendo tempo, mas não estamos perdendo tempo. Nós já semeamos a palavra de Deus. Nós já temos o nosso testemunho. Nós já cativamos a pessoa para o ensino da palavra de Deus. Então, quando nós estamos observando essa questão de ensino da palavra de Deus, esteja atento, irmãos, se o seu discípulo realmente está mostrando interesse em aprender, né? E lembre-se sempre, queridos, mesmo que haja uma indisposição de aprender, o nosso papel é estar do lado deles.
com amizade, mostrando uma vida cristã e deixar que o Espírito Santo vai trabalhando na mente, no coração, nos olhos, nos ouvidos dos nossos discípulos. Aquelas pessoas que começamos com oração, aquelas pessoas que nós nos aproximamos, aquelas pessoas que zelamos por elas, cuidamos delas, né? Então, muitas vezes as pessoas vão entender ou vão se preocupar com essa questão, tá? Mas meu discípulo não está muito interessado. Ele não se mostra muito querendo ler a Bíblia, a oração também, ele não, né? Está muito arregado à sua religião. Queridos, continue em oração, continue dando seu testemunho, continue realmente se aproximando cada vez mais dele. Lembre-se, nós estamos estudando sobre relacionamento discipulador. É onde nós vamos estar junto com essa pessoa, onde nós vamos estar andando com essa pessoa, ouvindo essa pessoa e vai ter frutos, paisano. Vai ter fruto. Pode ter certeza, queridos. Quanto mais você coloca na sua agenda tempo para ter com Deus, tempo para estar com os irmãos em Cristo Jesus, escola bíblica, culto, PGMs, atividades gerais da igreja, o seu trabalho, sua família, tudo está na sua agenda. Mas quando você coloca também na sua agenda a disposição de ir, como Felipe nos mostra nesse estudo de Atos, quando nós estamos dispostos a ouvir o que o Senhor está pedindo para nós, ou dando uma ordem, melhor dizendo, vá para tal lugar, queridos, nós temos que ter essa predisposição de, no ensino que nós estamos levando aos nossos discípulos, vamos ter pessoas que vão realmente ter muita fome da palavra de Deus. Mas nós vamos encontrar pessoas que não têm interesse nenhum na palavra de Deus. Mas vale a pena insistir, vale a pena realmente colocar diante de Deus essas vidas, colocar as nossas vidas, né, para que realmente essas pessoas possam aprender do Senhor Jesus. Eu espero que nesta manhã você possa realmente refletir nesses ensinos. Releia novamente esse capítulo 6 da nossa revista, leia novamente o texto de Atos e esteja realmente sempre com este versículo, que é muito conhecido dentro da grande comissão, que é o versículo 20, que fala, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, nós temos uma ordenança do Senhor, ir e ensinar o Evangelho de Jesus. E temos uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso tem sido muito importante para mim, saber que a presença do Senhor está comigo em todos os momentos. Dos momentos bons, dos momentos difíceis. No momento de ensino da palavra de Deus, no momento que Ele está me ensinando e no momento que eu estou ensinando outras pessoas também. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos e com as irmãs. E que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Lembrando sempre que nós somos a igreja do Senhor Jesus e que nós devemos realmente estar sempre dispostos a ensinar os ensinos do Senhor Jesus. Deus abençoe a você, abençoe sua família, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor.